Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Hoje é sexta-feira, dia 21 de setembro de 2018. Estamos iniciando nesse momento, 16 horas e 6 minutos, mais uma entrevista ao vivo com os candidatos nas eleições deste ano. E hoje nós estamos recebendo o candidato a deputado estadual pelo PDT, Ronaldo Florido. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691313, ou encaminhando a sua mensagem na live do Facebook. O Marcos Pontes, que está ali na ponta, ele vai estar recolhendo as mensagens e encaminhando aqui para o nosso candidato, nosso convidado de hoje. O Ronaldo Florido, ele foi secretário de Turismo e de Assistência Social de Poá, e queria já pedir para ele dar um alô para o nosso internauta. Boa tarde aí, obrigado Edgar, Marcos, aqui pela oportunidade de nós estarmos aqui ao vivo nesse debate. Agradecer todos os internautas aí que vão ao longo dessa entrevista poder participar, conhecer nossas propostas, enfim. É uma oportunidade que nós temos de poder apresentar para o internauta o nosso trabalho, a nossa proposta, o porquê de ser candidato a deputado estadual e quais os objetivos aí que temos uma vez estando na condição de deputado estadual junto à Assembleia Legislativa de São Paulo. Candidato, eu já queria então começar perguntando por que o senhor decidiu ser o candidato pelo PDT à Assembleia Legislativa. Ótimo. Então, primeiro, a escolha do partido é algo que também para nós tem representatividade, tem significado. Então, dos partidos que nós temos hoje aí, nós temos cerca de 35 partidos. O PDT é um partido que tem história, tem uma ligação direta com a educação, com o trabalhador. É o que nós defendemos enquanto pessoa, enquanto cidadão. É um partido que não tinha envolvimento aí em escândalos de corrupção como a Lava Jato. Então, isso nos fez sentir a vontade de estar junto ao PDT. Junto ao PDT. Somado a isso, não foi algo que nós planejamos ser candidato a deputado estadual. Nós tivemos, ao longo da nossa história, trabalho na educação, uma atenção maior ao lado social, a militância junto à educação. Na condição de secretário de Assistência de Desenvolvimento Social de Poá, a gente criou um vínculo maior com a cidade e percebemos a necessidade de termos um representante junto à Assembleia Legislativa. Então, em razões de perda de receita, da discussão que envolveu a perda do ISS, nós sentimos a necessidade de uma cidade de Poá, que tem 95 mil eleitores, mais de 120 mil habitantes, ter o seu candidato próprio, que pudesse representá-lo junto ao governo do Estado de São Paulo. O senhor foi diretor também de planejamento da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, supervisor técnico também das subprefeituras da cidade de Tiradentes, né? Também foi membro da Comissão de Educação. Por tudo isso, a educação acaba sendo aí da sua parte de propostas a prioridade? A minha prioridade é a educação, mas sempre tendo um olhar mais atencioso para a cidade de Poá. Então é papel do legislador do Estado ter algumas bandeiras. E a nossa bandeira, até pela formação que nós temos, pela atuação política, profissional, tem uma atenção maior para a área da educação. Nunca deixando de lado aí a nossa missão maior, que é representar a cidade de Poá, representar a região do Alto Tietê, fazer o intercâmbio entre os municípios, trazer oportunidade de desenvolvimento social e econômico para toda a região do Alto Tietê. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua atuação como secretário de Turismo em Poá, né? A cidade tem algumas obras importantes que acabaram sendo retomadas nessa gestão do prefeito Jean Lopes, que é, por exemplo, o balneário. Mas ainda tem algumas pendências em relação, por exemplo, ao Parque das Águas, lá na Fonte Alta. Correto. Como que o senhor, qual a avaliação, o saldo que o senhor faz da sua atuação na Secretaria de Turismo? Correto. Se você me permitir, eu vou fazer um breve histórico quando assumi no início da gestão a Secretaria de Assistência. A gente procurou fazer com que a Secretaria tivesse um trabalho voltado realmente para assistência social.
não para promoção social como vinha ocorrendo. Então, conseguimos gerar oportunidades lá de formação técnica, oferecemos 1.400 vagas de curso já no primeiro mês de gestão, conseguimos regulamentar a distribuição de cesta básica, aluguel social, criamos oportunidade para as crianças e jovens que perderam vínculos familiares, acertamos lá os convênios com as entidades sociais, que inclusive tem um trabalho sensacional no nosso município. E aí, após 5 meses, pelo que nós já vimos enfrentando essa ameaça de perda de receita, sabendo da necessidade de estruturarmos o turismo na cidade de Poá, eu aceitei o desafio de assumir a pasta. Em 6 meses, Edgar, internauta, nós conseguimos construir um marco para o desenvolvimento do turismo, que é o PDT, que é o Plano Diretor do Turismo no município de Poá. Por incrível que pareça, passou-se governo, gestões, secretários, e não houve a preocupação de planejar o desenvolvimento do turismo. Nós conseguimos aprovar o Plano Diretor do Turismo, traçar metas para os próximos 5 anos. Também conseguimos, junto ao governo do Estado, recursos junto ao DAD, que é o Departamento de Assistência às Instâncias Turísticas do Estado de São Paulo, verba para retomada da obra do balneário. Então, nós conseguimos já iniciar a 3ª fase da retomada do balneário municipal, revitalização das vias de acesso principais, como o deputado Cássio Carvalho, Getúlio Vargas. Construímos também recurso para a construção do Centro de Segurança Integrado, que é monitorar a cidade para que o turista também possa se sentir acolhido, protegido na nossa cidade. Reorganizamos o artesanato da nossa cidade. Então, em 6 meses, criamos um evento maravilhoso lá, que é o Workshop, Loucos por Chocolate. Conseguimos verba para que esse ano tivesse a tradicional festa da Orquídea junto ao Ministério do Turismo, em razão da perda de receita. O ano passado não teve, esse ano tivemos a festa do turismo. Então, a festa da Orquídea, melhor dizendo. Então, enfim, em pouco tempo a gente conseguiu deixar nossa marca, a gente está conseguindo mostrar a necessidade que temos de investir no turismo, não só do município, mas o turismo regional. O Alto Tietê tem uma potencialidade maravilhosa. Nós temos municípios aqui como Suzano, Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Guararema, que hoje são MITs, são municípios de interesse turístico. E fazer a integração, criar um circuito que integre esses espaços, esses municípios e faça com que se torne um polo atrativo de pessoas, é a garantia da geração de desenvolvimento econômico, da geração de emprego, de crescimento. Haja visto que o turismo é uma das áreas que mais cresce do ponto de vista econômico, tanto a nível nacional como mundial. Esse plano para quantos anos? E qual que é o senhor falou de metas, né? Ele definiu algumas metas. Quais são as prioridades? Assim? Para os próximos 5 anos. Nós temos que sempre estar revendo essas metas, mas assim, são obras que nós entendemos que são primordiais para se tornar o município um município de interesse turístico. Então, primeiro, você falou, Edgar, do Parque das Águas. Então, ainda não tem, está só em projeto ainda. Ainda está só em projeto, mas nós já colocamos lá destinação de recursos, já fizemos um levantamento, temos um projeto que já não é só um projeto, já foi encaminhado junto ao governo do estado. Nós já temos levantamento de recursos para que essa obra... De quanto que é, candidato? Em torno de 30 milhões de reais. Do DAD também? Do DAD também, do governo do estado de São Paulo. O investimento municipal é muito pouco. Por nós sermos uma instância turística, nós apresentando projetos junto ao governo do estado, ao governo federal, que tem como interesse o desenvolvimento turístico, a gente consegue a realização dessas obras. É que assim, existe ainda alguma forma... Pendência, não digo pendência, mas a falta de entendimento da ação do poder público e da iniciativa privada. Então, você construir uma grande obra, como, por exemplo, o Parque da Água, como nós temos lá a praça de evento, como temos o teatro, não quer dizer necessariamente que tem que ser gerido exclusivamente pelo poder público, porque é muito custoso isso para o poder público. E se o interesse é você atrair turistas, gerar emprego na cidade,
há necessidade de você, uma vez construída a obra, fazer parcerias com a iniciativa privada que permitam o gerenciamento desses equipamentos. Então, hoje a gente pode dizer o seguinte, pelo planejamento que fizemos, se houver fiscalização por parte da população, se nós estivermos na condição de deputado estadual, podemos cobrar do Poder Executivo a execução dessa obra, para que o Parque das Águas saia do papel e passe a ser uma realidade de atrativo, não só para a população poaense, mas para todo o estado de São Paulo. Se me permitir, dando sequência, não é só o Parque da Água, né? Quando a gente fala de desenvolvimento turístico, é você identificar as potencialidades. É o caso do artesanato, são algumas festas tradicionais que precisam ser divulgadas, precisam ser incentivadas, é a construção de outras obras de interesse social. Nós temos uma potencialidade grande para o turismo social, nós temos entidades em Poá que já realizam um trabalho que é reconhecido nacionalmente e que deve ser divulgado. Nós temos uma potencialidade do turismo religioso, tanto o turismo católico como evangélico. Então, Poá, ele já tem uma tendência para que ele possa desenvolver esse turismo religioso e, como já disse, espaços como a praça de evento que permitem o turismo que vem crescendo muito, que é o turismo de negócios. Então, nós não podemos ter um espaço tão grande que não seja utilizado de forma funcional, que seja atrativo para outras áreas de desenvolvimento, como disse bem, o turismo de negócios. Poá hoje não tem um leito de hospedagem, Edgar. E não tem por quê? Porque não é atrativo para a indústria hoteleira. E não é atrativo porque não atrai turistas de fora. Então, se a gente aproveitar as nossas potencialidades, criar condições para que haja o interesse social, econômico e financeiro, a gente consegue despertar o interesse também da indústria hoteleira e conseguir desenvolver também o município. Então é um carro, é uma roda que está sempre circulando. Se a gente consegue desenvolver uma área econômica, consequentemente todas as outras são afetadas. Eu costumo dizer muito para o internauta, estou aproveitar aqui agora, Poá só tem 17 km², Poá é uma estância hidromineral, Poá tem uma tendência de desenvolvimento turístico. Nós não podemos entender Poá como um polo industrial. E, pelo contrário, é um problema do Estado de São Paulo. É por isso que defendo que nós passamos a discutir a criação dos arranjos produtivos locais, que possam envolver não só um município, mas todos os municípios de uma região. Voltando à questão do Parque das Águas, ele na verdade, a fonte áurea que produz a água Poá, ela acaba sendo uma extensão do parque. Teve alguma conversação com a empresa em relação a... Porque vai pegar um pedaço da água Poá também. Da fonte áurea. Uma área, o Parque das Águas, ele engloba uma área de 80 mil metros quadrados. Tá? No caso da fonte áurea, hoje é uma concessão, é uma entidade religiosa, espírita, que administra esse local. Ainda assim, quando se fala no Parque da Água, não necessariamente você precisa englobar a área de exploração dessa água mineral, a fonte áurea propriamente dita. Tá? Nós temos uma área de preservação ainda, é uma área de manancial, é uma área que tem inclusive afloramento de água, tá? Estudos provam que a gente, inclusive a nascente inicial, ela não está exatamente aonde é explorada a água hoje, tá? Agora tem que se rediscutir. É importante que o governo local, o governo estadual entenda a necessidade de um bem desse ser disponibilizado para toda a população. Eu não concordo com a forma de concessão que ocorre hoje para a exploração dessa água, tá? Marcos, tem perguntas, né? O candidato, a gente tem duas perguntas aqui que nossos leitores enviaram para a gente. Uma é a questão da segurança pública, que, querendo ou não, Poá, por mais que seja pequena, ela tem sofrido em determinados momentos uma onda, vamos dizer assim, de violência bem grave, com até mesmo vários latrocínios.
Qual seria a proposta do senhor junto ao governo do estado para tentar solucionar esse problema, até porque para se tornar melhorar o turismo da cidade é preciso ter essa segurança ali. O que fazer? Marcos, internauta, o internauta que perguntou, o problema da segurança pública é um problema sério que aflige todo o estado de São Paulo. Então, é uma das minhas bandeiras é entender a necessidade de nós investirmos na valorização dos profissionais da educação e da segurança pública. Então, não adianta você ter um efetivo de 10 mil soldados desestimulados, com jornada de trabalho excessiva, mal remunerado. Então, é uma necessidade do governo do estado de São Paulo olhar para esses profissionais de forma séria, valorizando esses profissionais. Você consegue ser muito mais efetivo quando você tem profissionais estimulados. Agora, no caso de Poá em particular, que eu acho que é a preocupação aí do internauta, nós somos uma ilha, nós temos 17 km². A nossa cidade ela não está sendo monitorada. Como disse anteriormente, nós tivemos recursos aprovados para que seja construído um centro de monitoramento, de segurança integrado, que possa integrar a Guarda Municipal junto à Guarda Civil e à Guarda Militar. Se você não vigia, se você não cuida dessa cidade, você acaba permitindo a entrada. A maior parte dos assaltos que ocorrem hoje na cidade de Poá é decorrência de pessoas que vêm de fora. Nós tiramos a Polícia Militar da área central, isso é um absurdo. Então, na condição de deputado, eu vou cobrar o governo do estado para que fortaleça esse efetivo, para que haja recursos para a construção de um monitoramento de toda a cidade e, acima de tudo, cobrar políticas do governo do estado, Edgar, que permita a valorização dos profissionais da segurança pública. Vou falar de novo, não adianta ter arma moderna, não adianta ter colete salva-vida, viatura nova, se você não valoriza o profissional da educação. O que falta, ou melhor, do profissional da segurança, o que falta é a valorização dos profissionais da segurança, que é o que não acontece. E é obrigação dos parlamentares, é obrigação do governo do estado discutir políticas que estimule, que valoriza, que dê condições decentes de trabalho para esses profissionais. Perfeito. Até complementando, Edgar, um outro eleitor aqui encaminhou para a gente, Poá também, em períodos chuvosos, né, ela sofre com a questão das enchentes. Por mais que esteja sendo construído, até para ser concluído o piscinão, quais outros meios pode-se fazer, até enviando recursos do Estado, para que a cidade não sofra com esse problema? Porque as últimas que ocorreram praticamente inundaram ali a estação, aquela região central inteira. Mas é central, né? E aí aproveito para perguntar também, como que está o piscinão hoje? Quando você deixou o governo, como que estava o piscinão? Tá, então vou começar por trás. O piscinão está sendo concluída a obra do piscinão, houve já a liberação de recursos do governo do estado de São Paulo. Acredito que ainda esse ano a gente consiga concluir essa obra. A questão, Edgar, Marco, internauta, é que nós temos que fazer obras paralelas a essa obra do município de Poá. O grande volume de água, ele vem dos outros municípios. Então, assim, primeiro que o governo do estado ainda não criou uma política de entender a necessidade de você cuidar do rio Tietê. Então, é um absurdo um rio como o nosso, como o rio Tietê, toda a bacia do rio Tietê ainda ser poluída, contaminada. Nós estamos na nascente dele, nós estamos próximos à nascente do rio. Ainda assim o volume de água é pequeno. Nós temos que, junto ao governo do estado, pleitear, além da recuperação de toda a bacia hidrográfica do Tietê, e principalmente dessa área do Alto Tietê, é você construir obras que também possam permitir outros piscinões em municípios vizinhos, como por exemplo o município de Ferraz de Vasconcelos, Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. Então não adianta você fazer uma obra de contenção, uma obra que visa o armazenamento de água no município de Poá, quando o volume dessa água
ele vem já da sua cabeceira de forma muito grande. Você não houve um planejamento do governo do estado que permitisse entender todo esse percurso dessa água até chegar ao município de Poá. O município de Poá, o centro de Poá está numa bacia periférica. Então, se não houver um estudo de construção de outros piscinões nos municípios vizinhos, vou falar de novo, caso do Itaim Paulista, caso de Ferraz Vasconcelos, não existe obra, então temos que ser franco internauta, não existe obra capaz de conter uma enchente. A cidade de Poá foi construída numa varja, numa bacia. Os municípios vizinhos não realizaram obras, e não é culpa dos municípios vizinhos, mas sim do governo do estado de São Paulo, e na condição de deputado que defende a região, nós temos que cobrar do governo do estado obras que possam conter esse volume de água. Mas, acima de tudo, obras que visem a recuperação do nosso Rio Tietê, de toda a bacia hidrográfica do Rio Tietê. Teria que ser feito, eu acho, uma parceria dos municípios, ou um consórcio para... Porque não adianta resolver, pelo que o senhor está falando, não adianta resolver fazer piscina só em Poá se as outras cidades também não fizerem. Edgar, os municípios, eles sofrem muito. O município não é capaz de arrecadar recurso suficiente para fazer grandes obras, obras hídricas, obras viárias, enfim. Isso é uma obrigação do governo do estado de São Paulo. O que falta, no meu entender, são deputados da região. É por isso que há necessidade de nós elegermos um número maior de deputados da nossa região, para que possam cobrar junto ao governo do estado políticas de obras de infraestrutura, grandes obras hídricas, viárias, para que possam resolver o problema das enchentes na região de Poá. Poá está lá na desembocadura do rio Tietê. O rio Itaim, ele deságua aqui no rio Tietê, exatamente na divisa entre o Suzano e Poá. Mas nós temos que cuidar de todo o percurso desse rio. Então, são obras que devem ser geridas pelo governo do estado de São Paulo. A região do Alto Tietê já tem um consórcio, que é o Condemate, que junta, inclusive, luta para que haja esforços do governo do estado para a realização dessas grandes obras. O que falta, no meu entender, são deputados comprometidos com a região do Alto Tietê, em especial da cidade de Poá, para que possam cobrar recurso, tanto do governo federal como do governo estadual, para a realização dessas grandes obras. Nenhum município, nenhum prefeito consegue sozinho realizar grandes obras, porque compromete todo o recurso da cidade. Então, assim, a gente não está aqui também para ser injusto, para condenar um prefeito A ou B. É entender que obras de grande porte é obrigação do governo do estado de São Paulo, é o governo mais rico da federação. Nós temos recursos no estado de São Paulo. O que falta é comprometimento, o que falta é cobrança junto ao governo, para que possa olhar lá para as cidades, para os municípios, para o desenvolvimento econômico, turístico, enfim. É uma cadeia, é a questão da segurança pública, como foi dito aqui, é a questão da educação. Apesar de eu estar falando de muitas outras áreas aqui, a gente está preparado, a gente estudou os problemas que afetam a população da nossa região, mas assim, deixar claro, eu, enquanto educador, também quero ser um representante que defenda a valorização do profissional da educação. O grande problema que nos aflige hoje é exatamente a falta de investimento no educador, tá? A valorização do educador. A educação é uma área que não se tornou mais atrativa. Então, os profissionais estão desestimulados, estão doentes. Não há investimento do governo direto na valorização, na formação dos educadores. Candidato, o senhor sabe que teve mudanças na lei do ISS e, segundo a prefeitura, a cidade pode aí perder 144 milhões por ano. A prefeitura recorreu no Supremo Tribunal Federal, tem uma liminar que ainda consegue ainda os recursos. O senhor acha que o senhor sendo candidato, se elegendo no ano que vem, não vai causar uma dificuldade maior em relação à cidade e também para conseguir recursos para o município? Correto.
Edgar, a gente acompanhou de perto aí todo esse processo aí de perda do ISS, inclusive não houve preocupação dos gestores anteriores de fazer essa discussão junto ao Congresso Nacional. Nós sentimos na pele a necessidade de não termos representantes da nossa cidade, tivemos que recorrer a outros representantes. Estive em Brasília de perto, acompanhei todos os passos, inclusive o meu partido, o PDT, se comprometeu lá, outros partidos, mas assim, de fato, essa questão que envolve o ISS é uma questão que tem que ser levada em consideração, que você não pode criar leis que privilegiam alguns municípios em detrimento a muitos outros. Só no estado de São Paulo são 645 municípios. Nós temos lá 5, 6 municípios que conseguem ter privilégios em relação à forma de tributação. Então é uma questão que já era para ter caído há muito tempo. Então ainda seguraram, prorrogaram. No caso de Poá, nós estamos aí sofrendo essa ameaça já há 20 anos. Na verdade, os governos deveriam ter tido a preocupação de estruturar a cidade, como outros municípios fizeram. Barueri, por exemplo, não sentiu tanta perda do ISS, como o caso de Poá. Então, durante 20 anos, usaram desse dinheiro, mas não estruturaram a cidade para que não precisasse desse dinheiro. É importante lembrar o seguinte: nós, enquanto cidadãos poaenses, militantes partidários, nós vamos estar na luta lá para garantir a receita do município, mas é importante deixar claro que o deputado estadual ele tem um envolvimento maior junto ao governo do estado que ao governo federal. Então, cabe a nós, enquanto deputado estadual, Edgar, garantir recursos junto ao governo do estado para alavancar o turismo da nossa cidade, para estimular o microempreendedor, para estimular o crescimento do artesanato da nossa cidade, para não dependermos da receita do ISS. Então nós estamos, como você bem disse, nós estamos sob uma liminar. Perdemos o ISS? Não. Provavelmente iremos perder, porque é uma briga que envolve mais de 5 mil municípios. Então a forma que, apesar de que sabemos que os grandes municípios, como a capital paulista, são aqueles que vão ficar com a maior parte desse ISS. Então eles vão concentrar pelo menos 60% de todo esse recurso. Prejudica cidades pequenas como Poá, mas ainda assim é obrigação do governo local, é obrigação dos parlamentares que representam a região buscar alternativas de desenvolvimento econômico para que não dependam desses impostos, tá? É essa a minha opinião. Desde o ano passado, voltando um pouco à questão do turismo, algumas cidades intensificaram os seus pedidos ao governo do estado para ser de interesse turístico. Correto. E Poá, a gente sabe que já é uma instância já há muito tempo. O senhor acha que, a partir do momento que o governo do estado amplia esse leque de municípios de interesse turístico, isso pode ocasionar de alguma forma prejuízo para cidades que já são instâncias hidrominerais? Eu digo isso em relação à divisão dos recursos do DAD. Correto. O senhor acha que pode causar algum problema ou não? Eu vou falar sobre isso. Primeiro, assim, nós temos as instâncias turísticas, né? Caso de Poá é uma instância hidromineral, mas nós temos instâncias turísticas religiosas, como Aparecida, nós temos instâncias climáticas, instâncias balneárias, que são as cidades litorâneas, enfim. O que se criou aí, na verdade, é um estímulo. É para que o município que tem uma tendência turística, ele possa, de fato, se utilizar desse título para desenvolver o crescimento turístico. É como se tivesse criado lá uma primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, cidades, por exemplo, como Guararema, que já vem fazendo um trabalho de desenvolvimento turístico já há um bom tempo, merece, sim, no meu entender, a oportunidade de ocupar lá uma cadeira na primeira divisão, de se tornar uma instância turística. Isso é bom para Guararema, é bom para a região toda do Alto Tietê. Se Poá, a minha cidade, não cumprir as exigências, não criar políticas de desenvolvimento turístico, ela vai ter que perder o título. Ela vai se tornar, vai ser rebaixada, mas ela vai ter oportunidade, vai ter condições de poder alavancar o turismo e, mais uma vez, receber o título. Então, é uma competitividade sadia. Nós temos muitos municípios que deveriam ser instâncias turísticas,
como Poá é, como Poá merece continuar sendo, mas nós estávamos presos a uma lei antiga que não dava oportunidade para que outros municípios também se usassem desse recurso do governo do estado e também do governo federal, para que pudesse cada vez mais alavancar o turismo. Vou dizer de novo, o turismo é um dos segmentos que mais cresce no Brasil e no mundo. Então é uma fonte de renda, de recurso, de geração de emprego, tem que ser estimulado. A forma que nós vamos agora classificar essas instâncias, permitir que elas recebam recurso adicional, é saudável, tem que ocorrer. Não é justo o município que cumpre a lição de casa todos os dias e que atrai turistas e que realiza festas e que desenvolve atividades aí que geram emprego para a população e outros que se acomodam, que muitas das vezes não faz nem projeto, que não planejam. A questão do plano diretor de turismo de Poá é um exemplo do que eu venho dizendo. Então nós temos o título de instância há 40 anos, mas em 40 anos ninguém que passou por lá entendeu a importância de planejar para os próximos anos o que pode ser feito para alavancar o turismo da cidade. Nós temos cidades que não tinham o título de instância turística, pelo contrário, investiram no turismo, cresceram, geraram emprego, renda, se tornaram cidades de potencialidade turística e que merecem ter a oportunidade também de receber o título de instância. Eu sou a favor de se ampliar. Eu entendo que o estado de São Paulo é um estado rico em diversidade, de natureza, de cultura. Então, quanto mais investimos no turismo, mais possibilidade de geração de emprego, de renda nós vamos ter. Nós estamos caminhando para o final. Marcos, pode... Mais uma consideração? Mais uma pergunta. Candidato, um dos nossos leitores encaminhou aqui uma pergunta dizendo o seguinte: o senhor, considerando que a região Alto Tietê é um potencial para o turismo, de desenvolvimento turístico, você acredita que talvez, com eventualmente o senhor na Assembleia Legislativa, também pode trazer um aeroporto que, querendo ou não, traria pessoas de outros estados para a nossa região, até para potencializar ainda mais o turismo, tanto em Mogi das Cruzes, que é muito forte, Poá, que tem muitas coisas, Salesópolis, enfim, Guararema. Marcos e internauta, é tudo consequência do trabalho. Nós, enquanto tivemos a oportunidade de estarmos lá na Assembleia Legislativa, além de defender a nossa categoria, que é a educação, o funcionalismo tanto da educação como da segurança, da saúde, a gente tem uma identidade com a região do Alto Tietê. Então a gente entende a necessidade de desenvolvermos o turismo regional. Mogi das Cruzes, Salesópolis, Biritiba Mirim, Suzano, tá? Valorizar a identidade que nós temos, inclusive cultural. Suzano, como bem já foi dito em outras oportunidades, era a cidade das flores, Ferraz da uva fina, Poá, da orquídea, da água mineral, e a gente acaba se perdendo essas potencialidades. Então, eu quero ser o parlamentar que vai defender a região e que vai buscar recursos para que a gente possa integrar e desenvolver o turismo regional do Alto Tietê. Consequência disso, Marcos, é as obras de infraestrutura. Então, se se tornou um polo turístico atrativo, é evidente que vai haver um interesse do governo federal, do governo estadual na construção do aeroporto. Então, como eu falei da indústria hoteleira, a gente constrói hotel se houver hóspede. A gente constrói aeroporto se houver passageiros, se tiver turistas. Então, se a gente alavancar o turismo na região, consequentemente nós vamos ter a oportunidade de ter um aeroporto na região do Alto Tietê, nós vamos ter melhoria das vias de acesso, para que também por vias terras podemos chegar e levando em consideração, não foi feita a pergunta aqui, mas também reativar as ferrovias. Então nós temos aqui uma malha ferroviária maravilhosa no estado de São Paulo, que também integra regiões de interesse turístico e a gente precisa lutar isso ao governo do estado, ao governo federal, para que haja a reativação dessa malha ferroviária. Bom, para encerrar, eu queria perguntar em relação à saúde, né? A gente sabe que tem um problema lá do hospital de Poá, o Guido Guida. A prefeitura já reconheceu que tem dificuldade de manter o atendimento por conta de recursos.
O senhor, como deputado, se o senhor vencer as eleições, de que forma que o senhor vai ajudar a prefeitura a tentar manter esse hospital? Ótimo. Primeiro, assim, é importante salientar da responsabilidade do governo do estado e do governo federal no investimento da saúde. Então, é difícil para um município pequeno como Poá manter uma rede pública de saúde sem que haja auxílio do governo estadual e federal. Mas é importante também deixar claro que precisa ter gestão. Então, é responsabilidade do governo do estado? É responsabilidade. Enquanto parlamentar, a gente pode e vai cobrar o governo do estado para que haja recurso, para que o governo do estado também assuma a responsabilidade em cuidar da saúde básica, tá? Isso é constitucional, é obrigação do estado, tá? Do estado e do governo federal, mas também, enquanto parlamentar da região, a gente tem que cobrar o poder público local. Então, não podemos deixar algumas áreas de interesse social, como saúde, educação, que sempre foi modelo na região de Poá, cair. Essa história de que falta de recurso é relativo. Então, nós temos que agir com a verdade, com o internauta aqui e com vocês aqui. A verdade é uma só. Nós tivemos uma ameaça de perda de receita, nós não tivemos essa perda de receita. Tem que haver planejamento. Se não houver planejamento da parte do governo municipal, nós vamos ter problema no atendimento básico de saúde. Se você ter uma preocupação maior do atendimento preventivo, automaticamente você vai ter uma diminuição daquele atendimento emergencial. É possível Poá ter uma saúde de qualidade? É possível. Nós temos condições para isso. Falta gerenciamento. Agora, enquanto deputado, se eu tiver a oportunidade de estar lá, vocês não tenham dúvida que nós vamos lutar junto ao governo do estado para que haja a construção e a equiparação do hospital público. É um absurdo um hospital público não atender pediatria, é um absurdo o cidadão poaense não ter uma maternidade. Então é um compromisso que nós temos que assumir, nós temos que cobrar junto ao governo do estado recurso para que haja a construção de uma maternidade, para que a gente possa ter um hospital que atenda especialidades, para que não deixe de lado as crianças, como vem acontecendo, apesar de que há um compromisso do governo local da construção do centro de especialidades da criança, né? Do atendimento de especialidade de criança, de pediatria. Mas é responsabilidade do parlamentar, do deputado estadual, cobrar junto ao governo do estado recurso para a manutenção da saúde básica num todo. Em particular, Poá merece ter uma maternidade. E cabe ao deputado, uma vez eleito, cobrar junto ao governo do estado condições, recursos, para que a gente possa construir uma maternidade, a tão sonhada maternidade de Poá, que não temos. E o senhor vai ficar os 4 anos na Assembleia, caso o senhor vença as eleições? Porque tem alguns comentários de que as eleições de 2018, ela vislumbram 2020. O senhor fica os 4 anos ou sai candidato a prefeito em 2020? Edgar e internauta, eu sou candidato a deputado estadual. Eu me coloquei na condição de candidato a deputado estadual. Nós estamos em 2018. A eleição que nós estamos vivendo hoje é para a eleição de um deputado estadual, federal, governador, presidente. A minha eleição é fruto de uma discussão que ocorreu com vários apoiadores, da necessidade de nós termos um representante junto à Assembleia Legislativa e, uma vez sendo deputado estadual, eu quero ser deputado estadual. Então, eu não estou alavancando meu nome para concorrer à cadeira de vereador, à cadeira de prefeito. Eu, hoje, sou candidato a deputado estadual e quero poder representar o município de Poá. É evidente, Edgar, é evidente que, uma vez eleito deputado estadual, 2020 vai passar pelas nossas mãos. Agora, eu tenho que, primeiramente, atender o desejo da população de Poá. Então, o carinho que eu venho recebendo da população de Poá nos deixa honrado. Então, há um clamor lá geral da população, de todos os segmentos, para que a gente possa cuidar da nossa cidade. Eu não estou me gabaritando para ser candidato a prefeito. Eu sou candidato a deputado estadual,
quero ser eleito deputado estadual e quero poder cuidar da cidade de Poá e do Alto Tietê. Candidato, queria agradecer a sua participação, por ter aceitado o convite. Eu queria que o senhor deixasse um breve alô, consideração final para o nosso internauta, para a gente encerrar a entrevista. Agradecer aqui o Edgar, o Marcos, toda a equipe aqui do DS. Internauta, nós temos hoje a oportunidade, através da pesquisa, através das redes sociais, de canais de comunicação como esse, de pesquisar. O voto é algo que não tiraram de nós ainda, o voto é nosso. Por mais que você sofra pressão, que você veja um aparecer mais ou menos na mídia ou na rua, hoje a condição que nós temos é de pesquisar. Então, antes de mais nada, quando eu peço voto para o eleitor, eu peço que pesquise. Pesquise quem é Ronaldo Florido. Pesquise quais são as propostas de Ronaldo Florido. Mas façam isso também com qualquer outro que coloque o nome para disputar um cargo. Seja majoritário, seja proporcional. Então, o poder do voto é nas nossas mãos. Então, se você pesquisar em alguém que tem um passado limpo, que tem uma ficha limpa, que tem uma formação, que tem propostas, a possibilidade, eleitor, de você errar é menor. Então, eu peço que valorize o voto das pessoas que realmente têm identidade com a região. Também que pesquise o histórico dessas pessoas, porque a possibilidade de você errar vai ser menor. O caminho é a política. Não podemos encontrar um outro caminho. Nós temos profissionais bons e ruins em todas as áreas. O que vale para a pessoa é caráter. Então, se a pessoa tem caráter, tem formação, tem conteúdo, a possibilidade dela errar na política, Edgar, é menor. Então, o que eu peço para cada internauta agora é que pesquise profundamente na hora de votar. Voto não tem preço, voto tem consequência. Muito obrigado, candidato. Eu queria agradecer você, internauta, que nos acompanhou até agora. Estamos encerrando nesse momento essa entrevista ao vivo e até a próxima entrevista.